Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí à nossa correção da prova de português. Bom, a correção ela vai ser feita em dois momentos. Hoje eu vou até a questão de número 6 e na próxima semana eu vou fazer a correção das demais questões. Bom, por que essa divisão? Paralelamente à correção das questões, né, no decorrer desse trabalho aí, desse processo de correção, eu vou fazer alguns comentários a respeito da prova, da organização da prova. Então, vamos ficar atentos. Se quem fez a prova e quiser colocar ali qual que é a sua dúvida, quiser colocar qual dificuldade que sentiu aí em cada uma dessas questões, pode ficar à vontade. Ao final de cada questão comentada, eu sempre retomo o chat aqui para responder às dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Bom, questões 1 e 2. Vocês observaram que ao longo da prova, nenhuma questão, né, eu não tinha um texto para uma única questão. Eu acho isso muito interessante, é um recurso da prova para você ganhar tempo, né? Você tem ali, você faz uma leitura, né? Quando eu digo uma leitura, não é literal ali, ler uma vez. Você analisa um texto por um período e você, através dele, responde duas questões. E em alguns casos, não são todos, a leitura do texto, né, de um dos textos, ela permite aí que a leitura não, perdão, deixa eu me reorganizar. Ao responder uma questão, né, você tem ali facilidade para responder a segunda, né, meio que dá uma dica ali. Então, vamos às questões. Bom, e o texto é esse aqui. Eu estou partindo, né, do pressuposto que vocês já leram o texto. Então, eu vou ler alguns excertos apenas, tendo como base o que é tratado ali na questão. Então, aqui nós temos duas questões. Nós temos duas questões e vamos a ela e depois a gente retoma e fala um pouquinho sobre esse texto. A primeira questão diz o seguinte: a ideia principal do texto é de que a interseccionalidade. Bom, então eu tenho aqui uma primeira questão que pergunta sobre a ideia central. Bom, a ideia central de um texto nada mais é do que a tese daquele texto, ou ainda, né, a informação mais importante, aquela informação da qual são construídos ou são elaborados aí os diversos argumentos construídos ao longo do texto. Bom, normalmente, tá? Não é uma regra, não é um padrão. Normalmente, a tese ela aparece logo nas primeiras linhas do texto, no primeiro parágrafo, mais tardar no segundo. Isso não é necessariamente uma regra, mas é um bom lembrete aí para se observar. Então, vamos lá, vamos a esse texto, vamos retomar o texto. Bom, eu destaquei alguns aspectos aqui e perguntando sobre a ideia principal do texto. É importante entender, né, que além de dizer que a ideia principal é a tese, ela é um elemento que é recorrente em todos os parágrafos do texto. A tese ela norteia, né, o sentido de tese, ela norteia toda a argumentação textual. Então, todos os argumentos têm uma relação, mesmo que tênue, com a tese. Ela tem a intenção de validar aquela informação mais importante. Então, aqui no texto, vamos lá, logo de cara, na primeira frase, né, uma temática que vem ganhando espaço nas discussões acerca de diferenças e desigualdades sociais, a qual adentra geralmente os marcadores sociais da diferença de classe, gênero e raça, é a interseccionalidade. Bom, então eu tenho uma informação interessante aqui, que ela é repetida em várias partes do texto, que
a interseccionalidade, pronunciei corretamente, está relacionada, né? É uma discussão que permeia marcadores sociais de diferença de classe. Então, diferença de classe, gênero e raça. Bom, e ele trata aqui disso em outros momentos, vem sendo abordados em diferentes contextos, social, político, organizacional. Aí, dentro dos estudos organizacionais, a interseccionalidade tem se concentrado em uma ou outra categoria de análise, gênero, sexualidade, raça e geração. Bom, então, tendo como base todos esses detalhes, essas peculiaridades aí do texto, eu posso afirmar que a ideia principal do texto é falar sobre a interseccionalidade e a sua abrangência, né? Ela trata ali, ela trabalha no âmbito das diferenças de classe, de gênero e raça, ou ainda diferenças, que é o que a gente tem aqui como resposta correta, está relacionada com marcadores sociais de diferença. Bom, aqui ele fala marcadores sociais, e no texto a gente tem essa mesma expressão, marcadores sociais da diferença de classe, gênero e raça. Aqui ele foi mais sucinto, né? Mas a construção textual nos mostra quais são esses marcadores. Bom, as outras respostas, né? Diz na primeira que é uma temática relevante. Sim, de fato é relevante. Mas, ao longo do texto, né, o texto não está ali simplesmente para dizer que a interseccionalidade é uma temática relevante. Além disso, ela fala, né, o texto diz com o que a interseccionalidade se relaciona. Né? A terceira aqui está relacionado com o gênero. Sim, é verdade. Mas por que essa resposta não é correta? Porque ela não está relacionada apenas com o gênero. O texto trata aí de outros aspectos. Então, eu não estou falando somente de gênero, né? É interpenetrante no âmbito organizacional. Falo sobre interseccionalidade no âmbito organizacional? Sim, mas o texto extrapola um pouco além esse âmbito, né? Esse ambiente, perdão. E por fim, cria barreiras e simplifica as outras realidades. Essa eu pessoalmente achei um pouco fora do texto, né? Então temos aí, eu não coloquei as letras, tá? Porque as provas, como a prova aplicada online, ela pode ter alterações ali, ela pode ter uma mudança ali ela pode ter uma mudança na disposição das questões. Por isso que eu não coloquei as alternativas aí. Então, vamos lá, ainda sobre o mesmo texto. Ainda sobre o mesmo texto, tem aqui, olha, assinale a alternativa em que se encontra uma inadequação do texto em relação à norma padrão. Bom, então aqui é de praxe, né, que a ANPAD, a prova de português, trate um pouco da questão da língua formal, da linguagem informal, e eu preciso, né, é necessário que o candidato saiba todas as peculiaridades da gramática? Não, não é necessário, mas que ele observe, o que é adequado e o que é inadequado. Por exemplo, nesse texto aqui, eu tenho um texto de cunho acadêmico, né, que é também muito recorrente na prova de português. Então, eu preciso observar o que não é adequado ao texto acadêmico, né? Pequenas inadequações. Pode ser uma gíria, pode ser uma concordância ou uma expressão ali que está associada à linguagem informal, e é necessário que o candidato perceba que isso não é comum ali. E essa questão trata exatamente desse assunto, desse aspecto. Então, vamos observando aqui, olha, é uma questão extensa, mas não é uma questão muito difícil. Tá? Então, voltando aqui no texto, olha, a gente tem um detalhezinho lá no comecinho. Vou ler a frase inteira, somente ela. Esta é resultante do imbricamento de diversas e simultâneas formas de opressão
que tornam aparente os regimes de desigualdades de vários grupos sociais invisibilizados. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um problema de concordância, né? Eu tenho uma frase inteira no plural, né, com uma palavra aí no singular. Esta é resultante do imbricamento de diversas e simultâneas formas de opressão, ou seja, diversas, mais de uma, simultâneas, para concordar com diversas formas de opressão, que tornam, olha o verbo no plural aí, aparente, que tornam aparentes os regimes de desigualdades de vários grupos sociais invisibilizados. Percebam aqui que não é um erro difícil de ser percebido. Qual que é a dificuldade? Bom, a dificuldade é uma prova cujo a grande barreira aqui é articular, é lidar bem com o tempo. Mas, ao analisar aqui, a gente percebe que não é uma questão muito difícil, é um erro, é um desvio de concordância. As demais frases têm algum errinho? Não, não tem, né? São frases, uma temática que vem ganhando espaço nas discussões acerca de diferenças e desigualdades sociais, a qual adentra geralmente os marcadores sociais da diferença. Não tem erro nenhum aí. Poderia substituir esse a qual pelo quê? Sim, poderia, mas o a qual também está correto. Nos estudos organizacionais, a interseccionalidade tem se concentrado em uma ou outra categoria de análise, como gênero e dentre outras aí. Colocou esses dois pontos com o sentido de enumerar, também não há nenhum problema, né? Anterior, esse fato tende a criar barreiras e simplificar as outras realidades interpenetrantes no ambiente organizacional, estabelecendo um grau e um padrão de segregação que pode variar entre as organizações. É uma frase extensa, mas separada aí por uma vírgula, e não tem problema nenhum aqui, não tem nenhum desvio, né? E na primeira, vem sendo abordada em diferentes contextos, social, político, organizacional, a fim de colocar em destaque a necessidade de analisar conjuntamente as diferenças. Bom, aqui também não tem nenhum problema, os dois pontos aí, uma enumeração, mas nenhum problema de ordem gramatical, né, de concordância. Então, dando sequência aqui às questões de número 3 e 4. Aqui mesmo esquema, eu vou deixar para ler à medida que eu for comentando e respondendo aí as questões. Bom, vamos lá. Sejam feitas as seguintes afirmações sobre a ideia principal e as ideias secundárias do texto. Bom, o que esse enunciado quer dizer? Bom, sejam feitas as seguintes afirmações sobre o texto. Por quê? O texto tem uma ideia principal e tem ideias secundárias, né, que podem ser, são resultado da leitura desse texto, que são resultado da interpretação desse texto. Ah, esse enunciado aí tá só para complicar? Ah, podemos dizer que para chamar a atenção aí de vocês, né? Bom, então vamos lá. Para ficar mais fácil, né, eu sei que vai diminuir um pouquinho o tamanho da letra, mas vamos fazer assim, colocar lado a lado, que a gente consegue comparar direitinho. Comparar direitinho as duas coisas. Essa estrutura, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Essa estrutura de analisar afirmações aí e depois compará-las com o texto não é novidade. A gente já tem outras edições da prova da ANPAD com essa mesma estrutura, com esse mesmo layout de questão. Acho que eles deram uma rebuscada aí no vocabulário, né? Para tentar confundir o candidato, mas essa estrutura de questão não é novidade. Na prova de analítico, né, é muito comum, diga-se de passagem. Mas vamos lá, vamos deixar aqui nesse lado a lado aqui,
fica mais fácil. Bom, então, a primeira informação sobre o texto. O segundo e o terceiro parágrafo sustentam a ideia de que toda empresa precisa equilibrar suas ações com as necessidades do segmento escolhido. Bom, está falando sobre o segundo e o terceiro parágrafo do texto, e as demais, né, já vou adiantando, que falam sobre a ideia principal que está lá no primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo fala, né, e traz uma frase muito importante logo de cara, olha lá. O cliente deve ser sempre a maior prioridade da organização. Tudo que uma empresa faz, tudo que uma empresa faz ou venha fazer, somente terá sentido se for em função das necessidades do segmento escolhido. Ok, tenho isso lá no começo. No segundo e no terceiro, dar atenção total aos clientes, em muitos casos, parece tarefa já em prática, mas várias empresas não exercitam adequadamente esse esforço e estão perdendo clientes. Em vários casos, a questão principal é que não se buscam desenvolver novas posturas e formas de atuação que privilegiem as pessoas e lhes ofereçam um relacionamento superior. No último parágrafo, as empresas precisam passar uma imagem de coerência com seu público-alvo. Observo organizações que, na ânsia de angariarem clientes, acabam perdendo a sua personalidade, matam as suas propostas básicas de negócio e perdem o foco no cliente. E a primeira diz o seguinte: o segundo e o terceiro parágrafo sustentam a ideia de que toda empresa precisa equilibrar suas ações com as necessidades do segmento. Então, aqui, quando diz equilibrar as suas ações, é no que refere-se ao atendimento ao cliente. Então, é necessário oferecer suporte ao cliente, é necessário dar atenção ao cliente, mas, em contrapartida, é importante que a empresa não perca ali a sua identidade, que a empresa ali não se perca ali nos seus conceitos mais básicos, né? Então, podemos dizer aqui, opa, passei sem querer, desculpa, gente. Podemos dizer aqui que a primeira está correta. A segunda diz o seguinte: a ideia principal do texto é de que as empresas precisam passar uma imagem de coerência ao público-alvo. Olha que maldade. Eu tenho essa frase aqui, né? As empresas precisam passar uma imagem de coerência ao seu público-alvo. Essa frase, ela pertence ao texto, mas ela não é a ideia principal do texto. Provavelmente, na hora da prova, com o tempo corrido, isso pega muito facilmente o candidato, porque ele estabelece aquela relação de pertence e não pertence, né? Até uma relação matemática aí, mas não analisa o que está no restante da frase. É sobre a ideia principal. E a ideia principal não está diretamente ligada com a coerência que as empresas precisam passar. A ideia principal está concentrada no cliente. Olha, o cliente deve ser sempre a maior prioridade da organização. Seja atuando em mercados atuais ou mercados novos, todo empreendimento tem a grande missão de oferecer aos clientes o máximo de sua atenção. Então, a ideia principal do texto é falar sobre a necessidade ou ainda sobre a prioridade de uma empresa oferecer atenção ao cliente. Então, essa aqui ela está errada justamente por isso. Essa frase pertence ao texto, mas não resume a sua ideia principal. É um argumento relacionado à ideia principal, mas não é a tese, não é a ideia principal. É bom deixar isso claro, né? E na terceira, uma expressão que poderia sintetizar a ideia principal do texto é atenção ao cliente. Olha aí, né? A terceira meio que confrontando a segunda. Então, posso dizer que eu sintetizo aí a tese com a frase atenção ao cliente? Sim, posso dizer isso sim. Atenção ao cliente é uma palavra, posso dizer que é uma palavra-chave aí na ideia principal desse texto. O texto trata, né, o ponto de partida dessa argumentação é a atenção ao cliente. Então, dessa forma, temos aí o correto que se afirma em 1 e 3.
muitos alunos, eu vi comentando a prova muito difícil, muitos alunos vieram com esse feedback mesmo, que a prova estava realmente difícil. Depois vocês podem comentar, né, se eu já passei ou se eu vou passar, quais as questões que vocês acharam mais difíceis. Bom, na sequência eu tenho aqui uma outra questão com essa mesma estrutura, né? Essas questões, muitos candidatos falam que ela é cansativa, né? Que a gente fica, o candidato fica analisando uma por uma, confrontando uma com o texto, e não tem a facilidade, né? Não tem essa organização que a gente pode fazer aqui no PowerPoint, né? De colocar um do ladinho do outro, de fazer marcações. Eu acho que, bom, se eu fizesse a edição da Ampad esse ano, eu sentiria muito falta do papel, justamente por isso, que você pode manusear ali, grifar, circular, isso ajuda muito, né? Bom, então vamos lá, eu tenho aqui o mesmo texto, não, e voltando lá, ele quer saber, dentre essas 3 alternativas aqui, qual que é correta. Observem que o enunciado, ele está um pouco diferente, olha, sejam feitas as seguintes afirmações sobre os sentidos de palavras ou expressões no texto. Então, aqui, ele não está tratando de aspectos relacionados à argumentação, mas sim do uso das palavras no texto, ou seja, dos recursos ali que o autor utilizou na seleção de palavras no texto. Então, vamos lá. Na primeira, há no texto uma proximidade de sentido entre organização e empresa. Sim, isso é verdade. Bom, o que o autor faz lá no comecinho? Olha, o cliente deve ser sempre a maior prioridade da organização. Tudo que uma empresa faz ou vem a fazer depois. A maioria das empresas, lá no segundo parágrafo, né? Em muitos casos, parece tarefa já em prática, mas várias empresas exercitam. No último parágrafo, as empresas precisam. Bom, lá no começo, eu acho que ele quis evitar a repetição da palavra empresa, né? Apesar dele ter feito isso num único momento, ele utilizou a palavra organização. Então, com muita cautela, né, vamos dizer assim, a alternativa não disse que organização e empresa são sinônimos, mas que tem aí sentidos próximos. E de fato, sim, né? Quando ele diz organização lá na primeira frase e na sequência ele trata como empresa, ele está tratando ali da mesma coisa, né? Mais ou menos ali da mesma coisa, sim. Então, por isso está corretinha. A segunda, na quarta frase, há proximidade de sentido entre diferentes e novo. Então, olha a quarta frase aí, né? Eu vou ler as duas só para a gente construir o sentido aqui, tá? Algumas outras buscam criar novos mercados e oferecerem produtos ou serviços diferentes que possam surpreender pessoas e fazê-las desejar o novo. Seja atuando em mercados atuais ou em mercados novos, todo empreendimento tem a grande missão de oferecer aos clientes o máximo de sua atenção. Bom, então aqui a proximidade entre o diferente e o novo, né? A novidade, o novo de novidade e o diferente sendo como a novidade. Então vou dar um exemplo muito bobinho aqui. Eu tenho uma loja que vende sorvete no copinho. Então, todas as lojas vendem sorvete no copinho. Mas aí uma pessoa X lá abre uma loja que os copinhos são colecionáveis ou são personalizados. Então, eu tenho ali o novo, o diferente. Então, a semelhança ali, o sinônimo entre novo e diferente, está meio que nesse sentido. Eu tenho praticamente o mesmo serviço, mas eu ofereço ali com um diferencial, com algo que vai chamar a atenção do cliente, e isso ali é uma novidade e é o mesmo serviço oferecido de uma forma
um pouco diferente. Então, posso dizer que tem uma proximidade de sentido aqui, né? O diferente no sentido de novidade, o novo no sentido de novidade. Então, certinho. A dificuldade nessa questão, ao meu ver, eu acho que está nesse item 3 aqui. Está nesse item 3 aqui, que diz o seguinte, olha, embora haja proximidade de sentido entre as palavras máximo, em oferecer aos clientes o máximo de sua atenção, frase 5, e total, dar total atenção aos clientes, frase 6, há uma possível incoerência no texto em razão das especificidades de significado de cada palavra. Bom, então, essa questão aqui, ela tá certinha, eu vou explicar por quê, mas primeiro vamos entender o que a prova queria de vocês. Ela queria que vocês entendessem o significado das palavras máximo e total, bem ali, denotativamente, bem dicionário mesmo, né? Então, vamos lá. Vou ler mais uma vez e a gente vai comentando. Embora haja proximidade de sentido entre as palavras máximo, oferecer aos clientes o máximo de sua atenção, e total, dar total atenção aos clientes, há uma possível incoerência no texto. Bom, vamos pensar o máximo de sua atenção, oferecer a atenção máxima. Bom, isso a gente pode até inferir, ou pode até inferir não. A gente pode até supor que uma empresa seja capaz de fazer, de dar atenção máxima. Quando a gente fala máxima, é que está dentro da sua capacidade, dentro da capacidade da empresa, ela dá a máxima atenção. Exemplo, né? Ela tem ali um canal de suporte, ela tem ali um colaborador que periodicamente visita ali aquele cliente, esclarece dúvidas, né? Ajuda ali na manutenção, dá algumas dicas na manutenção. Então, é o máximo de sua atenção. Agora, dar atenção total aos clientes. Gente, pensem no significado da palavra total. Se eu pensar no significado da palavra total, integral, é algo que nenhuma empresa vai conseguir, né? Que é estar ali à disposição o tempo todo, 24 horas. Daí, essa possível incoerência no texto, né? Pelo significado, muito mais pelo significado da palavra total, né? Eu pessoalmente achei essa questão muito difícil. Na verdade, não é essa questão, mas esse item aqui, você tinha que ter uma percepção semântica ali, uma percepção do significado da palavra muito grande, né? Então, temos aí que está correto o que a gente afirma em 1, 2 e 3. E vamos lá nas questões de número 5 e 6. Bom, antes de ler o texto e antes de ir para as questões, eu chamo muita atenção aqui. Durante uns anos, né, quando eu comecei a trabalhar com a AMPAD, ali 2013, 2014, até 2015, a prova da AMPAD, ela trazia texto acadêmico, textos jornalísticos, traziam aqueles textos, assim, super triviais, né? Twitter da Luísa Mel tinha isso, já teve isso na prova, né? Um relato ali da Luísa Mel no Twitter dela. E um texto subjetivo. Quando eu digo um texto subjetivo, isso foi mudando, né? Antes era uma poesia, já caiu letra de música, já caiu crônica, mas a prova nunca deixou de ter um texto que não tinha aquele caráter argumentativo. É o que a gente tem aqui. Esse texto, ele é um relato, né? Ele é uma narração, é uma pessoa contando ali. Primeiro ela conta um pouco do seu dia, né? Do que acontece ali no seu dia, e depois ela fala sobre a sua experiência pessoal, ela fala um pouco ali sobre a sua vivência. Então, é completamente diferente do que normalmente cai, né? Que é ali um texto acadêmico, como nós vimos nas duas primeiras questões, né? Ou ainda um texto de caráter técnico ali, não acadêmico, mas ainda assim com uma linguagem mais técnica, mais objetiva, como nós vimos nas duas questões anteriores, nas questões 3 e 4. Então, aqui atenção redobrada, né? Eu tenho aqui uma pessoa falando de suas experiências. E vamos lá.
Mesma estrutura, lá. Sejam feitas as seguintes afirmações sobre as ideias presentes no texto. Bom, mesma organização aqui, né? Chama a atenção de vocês para aquilo que está externo ao texto. Não se deixem levar, não se deixem seduzir ali pelos aspectos externos ao texto. Bom, vamos lá. Primeira informação, a ideia principal é celebrar o Dia do Cego, comemorado em 13 de setembro. Não é. A gente percebe aqui que é um relato pessoal, né? Ele começa, né, o relato dele falando sobre o Dia do Cego. Mas o texto, né, a ideia, se fosse a ideia principal, a partir ali do Dia do Cego, ele ia falar sobre aspectos relacionados aos cegos, enfim. E o que ele traz no texto é algo muito intimista, né? Muito sobre a experiência dele em relação à cegueira. Então, essa primeira está incorreta. É uma informação que está no texto, né? É a segunda vez que a gente tem esse tipo de questão, não sei se vocês observaram. É uma informação que está no texto, mas não reflete a ideia principal do texto. Né? Tanto que esse texto, por ser um relato, ele não tem nenhuma ideia principal. Daqui a pouco a gente volta nisso. A segunda, uma ideia secundária no texto é que assistentes virtuais facilitam a vida das pessoas cegas. Bom, não tenho essa informação aqui no texto, né? Ele fala de uma assistente virtual, mas em nenhum momento ele fala que a assistente virtual facilitou em algum momento a vida dele. É uma informação completamente fora do texto. A gente é de se pensar, né? É de se supor que um assistente virtual talvez ajude uma pessoa cega, né? Mas o texto não traz essa informação. Vamos deixar isso claro aí, né? Por fim, ali, né? Uma ideia presente no texto é de que o mundo é apreendido de forma distinta quando se é cego. E é exatamente o que ele faz, né? Eu destaquei aí na cor roxinha, a partir do seu relato, né, da sua perspectiva. Eu, que a cada dia enxergo menos e vivencio uma nova forma de perceber o mundo, me coloquei a pensar um pouco no que já aprendi sobre o que é ser cego para mim. Ser cego é andar no escuro, enfim. Aí ele vai falando, ser cego para mim é principalmente ser feliz por ter um modo próprio de sentir o mundo. Não é sofrer por não enxergar e por aí vai. Então aqui, né, a única que está correta é a terceira, que ele apreende o mundo, né? É a ideia de que o mundo é apreendido de forma distinta quando se é cego. E é isso que ele faz. É assim que ele explicita a sua opinião. Então, essa aqui está certinha. Então, vamos lá para a nossa última questão dessa primeira parte. E ela tem, observem aí, a mesma estrutura, né? O enunciado muda um pouquinho. Olha, sejam feitas as seguintes afirmativas sobre informações implícitas e explícitas no texto. No ano passado, deixa eu me lembrar aqui, eu acho que foi em março, na edição de março, caiu uma questão sobre informações implícitas e explícitas, e muita gente falou que essa questão era difícil. Na verdade, né, aqui a gente tem que esquecer o que a gente sabe sobre o assunto e considerar somente o texto. Explícito, o que está ali no texto, nas palavras do texto, e implícito, aquilo que eu interpreto, aquilo que eu posso analisar ou inferir, tendo como base as ideias do texto. Então, vamos entender isso aqui. Não é a primeira vez que a gente tem uma questão como essa. A primeira, uma informação implícita no texto é que o autor ainda tem alguma capacidade visual. Bom, está implícito no texto? Sim. Por quê? Ele fala, eu, que a cada dia enxergo menos e vivencio uma nova forma de perceber o mundo, me coloquei a pensar no pouco que já aprendi sobre o que é ser cego para mim. Bom, se ele diz que a cada dia ele enxerga menos, é sinal que ele enxerga um pouco, né? Ele diz, o que está explícito? A cada dia enxergo menos. O que está implícito? Ele ainda enxerga e está perdendo a visão gradativamente. Perceberam aí a diferença do implícito para o explícito, ok? Então, essa aqui está certinha. Na segunda,
Uma informação implícita no texto é que o governo de Jânio Quadros durou menos que o esperado. Bom, aí está o problema, né? A gente sabe, quem estudou história, né? Jânio Quadros foi um presidente muito peculiar no nosso governo, mas isso não é importante agora. Vamos ao texto. Fico sabendo que um dos feitos do breve governo de Jânio Quadros, o que eu sei, o que está explícito no texto? Que o governo foi breve, ou seja, que ele foi curto, mas que ele durou menos que o esperado, eu não posso dizer, até que isso é bem subjetivo, né? A gente espera que dure 4 anos. Ele foi breve, mas durou menos do que o normal, né? Que seria durar 4 anos. Mas isso eu não posso inferir. Né? Eu só sei, a única informação que está ali é que ele foi breve, que ele foi curto. Agora, menos que o esperado aí já tem até uma subjetividade envolvida aí, o que invalida, o que torna inadequada essa questão. E, por fim, uma informação explícita no texto é que ações são necessárias para preparar melhor o mundo para as pessoas cegas. Bom, explícita, então isso deveria aparecer textualmente. E o que tem no texto? Olha, ser cego para mim é principalmente ser feliz por ter um mundo próprio, um modo próprio de sentir o mundo. Não é sofrer por não enxergar, mas é ter a consciência de que o mundo ainda não está preparado para ser plenamente usufruído sem a visão. Bom, o que ele diz no texto de maneira explícita? Que o mundo não está preparado para ser usufruído sem a visão. Ele não disse, né, que ele não fala em nenhum momento no texto que são necessárias ações para preparar o mundo para as pessoas cegas. Então, ele não fala isso em nenhum momento. O que ele simplesmente diz aqui é que o mundo não está preparado, né? O mundo não está preparado para ser usufruído sem a visão. São coisas completamente diferentes. Sendo assim, temos aí como corretas apenas a questão de número 1. Bom, então, estamos aqui chegando ao final da nossa primeira parte da correção. Fomos até as questões de 1 a 6. E depois vamos para a questão de número das questões 7 a 10. As questões, nessa próxima semana, a gente vai responder a essas questões. Vocês têm esse tempo, né, lá nos nossos grupos para comentar, olha, eu tive dificuldade com a questão tal, eu tive dificuldade com a questão tal. Quem já é aluno do curso, é muito bom, é muito importante que vocês explicitem essas dificuldades, né? Quem está assistindo depois, pode deixar nos comentários também. É a partir dessas dificuldades, olha, eu tive muita dificuldade na questão tal, se não lembro o número, pode falar qual texto que era, que a gente localiza. Que a gente vai trabalhando aí para que não hajam dúvidas relacionadas a esse assunto. Essa do governo, eu pensei que estava implícito. Acho que essa do governo pegou um tanto de gente, né? Vamos lá. O governo de Jânio Quadros. Ela aqui, ela é muito delicada, né? Ela é muito sutil, melhor dizendo. Um dos feitos do breve governo. Eu só sei que se foi breve, né? O que está explícito é que é breve. O que está implícito é que, se foi breve, durou menos do que o que normalmente duraria. Um mandato dura 4 anos, é de se supor que durou menos de 4 anos. Mas dizer que durou menos que o esperado, eu estou indo muitíssimo além do texto. Se essa dor tivesse escrito assim, uma informação implícita no texto, é o que o governo de Jânio Quadros durou menos que um mandato regular de um presidente. Ela poderia estar correta, mas dizer que menos que o esperado, ela foi muito além do texto. Eu também achei esse item especificamente bastante difícil, assim, tão difícil quanto aquela da questão anterior sobre as palavras máximo e total. São 2 itens bastante difíceis aí dentro da prova.
Sim, fala breve porque durou menos do que o que normalmente duraria. O que deixa errada, número 2, é durar menos que o esperado. Se falar que durou, se tivesse dito que durou pouco, né, ou menos de 4 anos, menos que o regular, sim, mas menos que o esperado. Olha, menos que o esperado por quem, né? Vamos dizer assim, pelo autor que está escrevendo isso, esse texto está em primeira pessoa, ele não entra muito nesse aspecto do governo Jânio Quadros propriamente dito, né? Então, durou menos que o esperado. Por quem? Por esse autor aí. Ele só menciona, né, que é um dos feitos do governo do Jânio Quadros, do breve governo. Será que ele, nas considerações dele, o governo foi breve? Mas, né, a gente não sabe muito sobre esse interlocutor, né? Mas falar que foi menos que o esperado aí é extrapolar muito, é ir muito além da argumentação que o texto constrói. Aí que está o problema. É realmente bem difícil. A gente vê com muita gente vê a palavra breve, né? Como eu disse, Jânio Quadros aí é bem peculiar aí na nossa história, então é muito fácil concordar com essa afirmativa. Mas então vou deixar essa tarefa com vocês. Vocês podem me falar aí o que vocês erraram, pode deixar nos comentários aí, olha, eu errei tal questão. Na próxima aula nós vamos comentar 4 questões, 7, 8, 9, 10. Se alguma questão desse primeiro grupo não tiver ficado clara, vocês podem mencionar que eu comento de novo com vocês quais, quais essas questões que deixaram dúvida, a gente retoma, comenta outra vez, fala um pouco ainda sobre a interpretação de texto que foi tão cobrada aí nessa edição. Essa questão realmente. E vocês perceberam, né, que o texto ele está ali simples, né? A gente observar é um texto absolutamente simples. Não é um texto acadêmico, não é um texto jornalístico, é um relato, né? É um relato pessoal, uma pessoa narrando ali a sua breve experiência com a perda gradativa da visão. É só isso. E ainda assim, eles conseguiram ali colocar essa questão especificamente, principalmente nessa diferença do implícito e do explícito, né? Ela causou muita dúvida. Muita gente me perguntou logo que terminou a prova sobre essa questão. Não é a primeira vez, né? Como eu disse, tem a questão, eu acho que tem março. Tenho quase certeza que é março do ano passado. Caiu uma lá sobre a Magil Coutinho, que também era implícito e explícito. Eu, pessoalmente, até achei mais difícil. Por quê? Qual que era a organização? O candidato tinha que marcar qual alternativa que tinha, respectivamente, uma informação explícita e uma informação implícita. Eu achei mais difícil porque era uma questão que demandava mais tempo para ser resolvida. Mas quem não tem a prova, depois pode me pedir lá nos grupos que eu mando essa questão para vocês. Acho que eu tenho até ela comentada aqui no canal. Eu disponibilizo esse link. Mas na semana que vem a gente continua e, havendo necessidade, retomo com vocês algumas dessas questões. Tá bom? Agradeço muito a participação de vocês e aguardo todo mundo na próxima semana. Gente, tudo de bom para vocês. Até a próxima.